Matheus, aquela tela dos atacantes, Matheus, que eu quero só jogar esse outro assunto pro Diogo e pro Vini, para ver se eles concordam que ou muda ou muda. Olha como essa minha pergunta é tendenciosa. Diogo. Não, mas é isso mesmo, muda ou muda. O Inter contratou o Ener Valencia e o Borré para serem meio que ponta de lança, e teve até o Alário também, né? Para temporada, enfim. Para ser reserva do Borré, que o Borré ia para a Copa América. Tava tudo planejado. Exatamente, né? Então eles eram pontas de lança de um time, de um investimento radical num time para, enfim, sair da fila e tal. Pois esses dois jogadores, eles nunca conseguiram jogar bem juntos. Todas as vezes que o Inter escalou os seus dois jogadores, entre aspas, diferentes para ter os dois, ele não teve nenhum. Não teve nenhum. E aí, bom, o Ener Valencia, eu acho que o Inter tem que desistir do Valencia. Já poderia ter ido atrás, sendo mais proativo para tentar colocá-lo no mercado. Eu não sei se daqui a pouco ele não quer. O Borré transpira, né? Ele corre, o Roger tem uma relação com ele. Ele teve alguns momentos em que ele aceitou fazer linha de 4, naquela expulsão lá contra o Cruzeiro ainda, ano passado, enfim. Ele tem ali alguns momentos. Agora, que eles estão, o fato é que eles estão muito abaixo do que se espera deles, muito abaixo. E olha, assim, ó, se o Inter quiser fazer diferente, o Roger vai ter que fazer escolhas diferentes. E escolhas diferentes inclui tu mexer em alguma gestão de grupo, sabe? O Inter não tem um jogo contra o Fluminense. Se o Roger ficar, não, Bruno Henrique, porque... eu jogaria com o Ricardo Matias lá. E você, Vini? Ricardo Matias, sabe aquela tesão você juvenil? Você mudaria os dois, Vini, juvenil? Cara, eu jogaria com... O Carboneiro tem que jogar. Não, eu botaria o Ricardo Matias. Se tiver espaço para um dos dois é o Borré. Tá. Porque o Ener Valencia... eu fui um cara que defendeu o Ener Valencia por muito tempo. Agora tem aquela coisa, o detalhe do estádio, tá? Que a gente só vê no estádio. Ontem, pra mim, se eu tiver que defender um jogador porque ele não tá conseguindo render, eu vou defender. Agora, corpo mole é um negócio que eu não vou aceitar pra um cara que ganha milhões de um clube. Como o Inter, e que é um clube que não nada em dinheiro. Ontem, o Roger decidiu substituir o Borré e o Valencia ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. Quando sobe a placa, o Valencia tá lá perto da bandeirinha de escanteio. O estádio começa a uma leve vaia em relação ao desempenho dele, e o Inter perdendo o jogo para o São Paulo. Esse é o principal dessa visão. O Inter estava perdendo em casa para o São Paulo. Sair correndo. Ele começou a sair trotando, como se fosse o jogador do São Paulo fazendo cera. Ele estava saindo como os jogadores do São Paulo estavam saindo ao ser substituídos. Para ganhar tempo. Os do São Paulo. Exatamente. Ou seja, uma falta de respeito. Para mim, ele tirou onda com a torcida do Inter. E não importa quem o Valencia é, o que ele fez, não interessa. Para mim, ninguém é maior que a instituição, que o clube. Ele não faz demais pelo Inter. Eu entendo, tem um monte de torcedor, e a gente no pátio fala, tem um monte de torcedor que é encantado pelo Valencia e tem esperança nele, só que pra mim tá muito claro, e o campo não mente. O campo não mente, ele não tá afim. Não tá afim. E pra mim, quem não tá afim tem que dar lugar, inclusive pra qualquer esforçado que tenha vontade de jogar com a camisa do time. O que ele fez ontem pra mim é uma palhaçada. Saiu trotando, enquanto o Borré, que a placa levantou avisando que o Borré ia sair, depois o Borré estava atrás dele, o Borré saiu correndo. O Borré buscou ele. Saiu um pouquinho antes dele ainda. Ou seja, a falta de respeito do Valencia ontem o que ele fez. E não pode me dizer, pode falar o que quiser, qualquer historinha pra mim. Pra mim tá muito claro. Tu vê, no campo tu vê. No campo não, ninguém te conta, não tem. Ele trotou e quis tirar uma onda porque o torcedor estava vaiando ele. O Roger tá... 15 jogos sem marcar. 15 jogos sem marcar o Ener. Ele passa a sensação de estar só pela Copa do ano que vem, que ele vai jogar, ganha um baita de um salário aqui, vai se preservar, enfim. Tu não nota nele um engajamento pelo projeto Inter. O Roger, ele está autorizado a mudar o time contra o Fluminense. A torcida vai entender. E se for os três zagueiros, um teste que deu errado, que perdeu o jogo com o São Paulo, se for isso, eu não vou estar entre os críticos antes do jogo. Depois, dependendo do que aconteceu, outra história. Porque uma coisa é tu jogar com 3 zagueiros, e os 3 zagueiros, um é o Cleiton e outro é o Juninho. Outra é 3 zagueiros com o Mercado, com o Vitor Gabriel e com o Vitão. Sabe, Carboneiro e o Ricardo Matias, sim. O Ricardo Matias, quando o Inter teve apertado esse ano, ele é tesão juvenil. Fez gol tesão lá juvenil. O Bruno Henrique, o Luiz Otávio e Thiago Maia, sabe, ou o Inter faz escolhas diferentes para ser diferente, ou
Pode até dar errado, mas assim, se tu repetir o que vem fazendo não tá dando certo, é óbvio que não vai dar O certo. jogo né? mais crítico da temporada foi ele que Isso, resolveu. exato. Cara, o Inter Exato. precisava Contra de o Nacional. um Rafael Moura da vida. Um jogador assim no ataque do Inter faria diferença. Inter tem o Ricardo Matias, ele fez isso. O Valência não se mexe. O Inter joga com a menos quando ele tá em campo. Esse foi um erro do Roger, no jogo com o São Paulo foi um erro do Roger. Eu sou um defensor do Roger, acho ele um bom treinador. O Inter estava 10 vezes pior do que está agora. Quando ele chegou, era um buraco enorme e ele conseguiu levar o Inter para essas competições. Mas assim, se tu abre um jogo com Borré e Valência, tu não vai marcar alto nunca. É aquele famoso, né, Diogo? Nunca. Keck e Vini, voltando pro A estádio. vida boa do zagueiro saindo Você jogando. tá lá no estádio, daí sai a escalação, já começa aquele, não. Ele insiste com o fulano, O né? Tem zagueiro isso no adversário, estádio. a saída de bola do time adversário, o cara já, vai ter 2 caras aqui que não vão morder o tempo inteiro. não vão Marasmo, morder. uma melancolia. Jogador que não corre. O São Paulo saindo, jogando. O Ricardo Matias entrou. O zagueiro do São Paulo tocou pro lateral, o Ricardo Matias foi no zagueiro, foi no lateral, forçou, o cara já errou a saída, foi lateral A pro torcida Inter. já gosta, né? Já dá Cara, uma é mexidinha no correr, ter estádio. preencher o campo. Quando o Carboneiro entrou, já deu outro clima Tá também. louco. É. Né? Aliás, ele tá aqui, assim, tá aqui o Inter com, assim, uma espécie de crise e ele tá aqui de boa. Não, é Ele o Wesley do Tá ano com passado. velocidade constante aqui, Não, ó. o time Passando. saindo de campo, quando o Inter foi vaiado no final do jogo, quando ele tava saindo, ele arrancou aplauso na entrada do túnel. Ele tá claramente muito adaptado e é o que tá se salvando.